Essa situação com o Irã é realmente assustadora, e muitos a veem como uma manifestação das profecias bíblicas sobre a guerra de Gog e Magog. Na Bíblia, essa guerra envolveria o povo de Deus, Israel, em um conflito contra os persas, hoje identificados com o Irã. Segundo as Escrituras, Israel enfrentaria este conflito praticamente isolado, com adversários liderados pela Rússia convergindo contra ele. Deus, então, prometeria demonstrar o poder de Israel ao atrair todas as nações para um monte específico, configurando uma cena de revelação e poder divinos. Nas últimas semanas, as ações geopolíticas parecem refletir um caminho rumo a esse cenário apocalíptico. As relações entre Irã e Israel têm se deteriorado rapidamente, provocadas por uma série de incidentes militares e acusações mútuas de agressões. Recentemente, a tensão escalou quando Israel atacou uma embaixada iraniana na Síria, um ato que o Irã viu como uma agressão direta. Em resposta, o Irã prometeu retaliações, marcando um possível prelúdio de um conflito maior. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem enfrentado pressões internas significativas. A contínua luta contra o Hamas e a subsequente perda de apoio público devido às consequências humanitárias desse conflito parecem ter forçado Netanyahu a adotar uma postura mais agressiva em política externa. Observadores internacionais sugerem que esses ataques podem ser uma tentativa de consolidar seu poder político interno, desviando a atenção das questões domésticas para ameaças externas. A complexidade do cenário é agravada pelo envolvimento de potências globais. Os Estados Unidos, por exemplo, têm reforçado seu apoio militar a Israel, enviando uma frota de porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental e aumentando o fornecimento de armas e munições para fortalecer as defesas israelenses. Simultaneamente, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, tem conduzido uma série de encontros diplomáticos na região, numa tentativa de estabilizar a situação e prevenir a escalada do conflito. Adicionalmente, o cenário humanitário em Gaza tem piorado. Israel manteve um cerco rigoroso sobre Gaza, justificando-o como necessário para garantir a liberação de reféns capturados por grupos militantes. Esse cerco, que inclui cortes severos de água e eletricidade, tem sido amplamente condenado como desumano por observadores internacionais e organizações de direitos humanos. Tais ações têm levado a pedidos de sanções e embargos contra Israel por parte de países europeus, incluindo a França, exacerbando ainda mais as tensões. No plano mais amplo, a comunidade internacional, sobretudo as Nações Unidas, tem feito apelos por moderação e buscado vias de diálogo para evitar um conflito total. No entanto, as posturas recentes tanto de Israel quanto do Irã sugerem que ambos os lados estão se preparando para possibilidades mais belicosas, possivelmente incluindo uma guerra abrangente que poderia envolver múltiplos atores regionais e globais. As próximas semanas serão cruciais para determinar se as negociações e a diplomacia prevalecerão ou se as crescentes tensões desencadearão um conflito maior. O mundo observa, ansioso, as manobras políticas e militares nesta região altamente volátil, esperando que as lideranças possam encontrar um caminho para a paz ao invés de seguir rumo a um conflito catastrófico que poderia ter implicações devastadoras tanto regional quanto globalmente. A expectativa internacional é que negociações possam amenizar os ânimos, porém, sinais vindos de ambos os lados sugerem que a preparação para um conflito mais extenso continua. De fato, os recentes movimentos militares e retóricas de ambos os países ilustram um cenário onde a guerra não é apenas uma possibilidade, mas talvez uma conclusão inevitável caso os atuais cursos de ação se mantenham. A resposta internacional à crescente tensão tem sido multifacetada. Enquanto alguns países apelam por sanções e outros oferecem suporte militar, organismos como a ONU têm se esforçado para mediar o conflito de forma pacífica. A estratégia de envolvimento dos Estados Unidos, particularmente, reflete uma delicada balança entre apoiar um aliado tradicional e evitar uma nova guerra no Oriente Médio que poderia desestabilizar ainda mais a região. Além disso,
As implicações geopolíticas de uma guerra entre Irã e Israel são profundas. Uma guerra não só afetaria os países diretamente envolvidos, mas também poderia arrastar outras nações do Oriente Médio para o conflito, além de impactar os mercados globais de petróleo e a segurança global. A instabilidade gerada por um conflito desta magnitude poderia abrir portas para o aumento do extremismo e do terrorismo, aproveitando-se do caos para estabelecer bases em regiões menos governadas. Internamente, tanto no Irã quanto em Israel, os líderes utilizam a retórica do conflito para consolidar apoio doméstico em tempos de turbulência política. No Irã, a liderança enfrenta pressão contínua tanto de grupos reformistas quanto de hardliners, que discordam sobre a direção da política externa do país. Em Israel, o governo de Netanyahu também enfrenta desafios internos significativos, desde protestos civis até o descontentamento com a gestão econômica e de segurança. É imperativo que as partes envolvidas considerem as consequências de longo prazo de uma guerra total. As lições de conflitos anteriores na região mostram que as vitórias militares podem ser efêmeras e que as verdadeiras soluções devem passar por acordos políticos sustentáveis que abordem as causas profundas das disputas. Com o mundo cada vez mais conectado e dependente de estabilidade regional, os custos de um conflito prolongado seriam catastróficos para todos os envolvidos. Portanto, as próximas etapas na diplomacia internacional serão vitais. O envolvimento de mediadores globais e regionais, junto com uma abordagem genuína para resolver disputas históricas e contemporâneas, pode ser a única maneira de desviar o curso atual em direção a uma guerra devastadora. A necessidade de soluções diplomáticas nunca foi tão crítica, e o mundo observa, esperançoso por líderes que escolham o caminho da paz e da estabilidade ao invés da escalada para a guerra.